Muito bem, queridos, o estudo da lição número 8, na parte de segunda-feira, fala que Deus é um Deus poderoso, é um Deus onipotente. Existe até uma palavra grega chamada pantocrator, que diz que Deus é todo poderoso, domina sobre todas as coisas. Porém, a graça de Deus, ela se manifesta no seu poder. E Deus, então, concede aos seres humanos essa graça para que o ser humano possa, assim, viver bem. Possibilitar ao ser humano conhecê-lo em sua soberania. Deus é soberano e nós temos que conhecer essa soberania divina. Isso nós conseguimos através do estudo da palavra e através da oração. Deus é um Deus de graça. Aliás, Deus tem um dom supremo que é o dom do amor. Se não fosse esse dom do amor, a sua misericórdia não se renovaria cada manhã. O Jeremias diz assim: nós somos preservados por Deus por causa da sua misericórdia, que se renova a cada manhã. De outra forma, nós seríamos consumidos. Deus fez muitos milagres para o povo de Israel no Egito, ao sair do Egito. E o povo, mesmo assim, executou muitas manobras assim rabugentas que levaram a ter muitas consequências. É só pensar, por exemplo, nas serpentes abrasadoras. O povo reclamou contra Deus e eles colheram as consequências. Serpentes abrasadoras que mordiam as pessoas e davam uma febre de quase 50 graus. As pessoas entravam em delírio. Moisés fez uma serpente de metal e o povo olhava para aquela serpente e ficava curado. Quando Deus assim ele dava ordem para uma pessoa ou para o seu povo, ele esperava que houvesse pelo menos uma retribuição de carinho, de obediência, mas as pessoas elas abusavam. E hoje nós podemos cair no mesmo erro, abusar da confiança, do amor, da graça de Deus, achar que só porque nós fomos salvos, uma vez estamos salvos para sempre. É verdade, a salvação ela é executada de uma forma assim graciosa através de Jesus Cristo. Mas se nós pecarmos, nós perdemos o direito a essa salvação. Haja visto os exemplos bíblicos. O apóstolo Paulo diz assim: porque Demas me abandonou amando o presente século. Mesmo sendo batizado, mesmo Demas aceitando Jesus, Demas abandonou e se perdeu. Judas se perdeu estando com Jesus. Então, que salvação é essa que permite a pessoa pecar? Não, não permite. Então Deus solicita às pessoas que o conheçam como soberano. Deus é soberano. Na palavra de Deus é mostrado Deus assim muito poderoso, que nos libertou assim do pecado. O pecado escravizava o ser humano. Jesus libertou as pessoas da escravidão do pecado. Isso é algo impressionante, maravilhoso. Isso deu direito à vida eterna. Agora, nós temos alguns textos bíblicos que mostram o poder de Deus. E a pergunta é: como o poder de Deus ele é mostrado, ele é exaltado nesses textos? Por exemplo, Apocalipse 11, verso 17. Diz assim: dizendo, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, e que assim tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, os anjos cantando, os salvos cantando: Senhor, o Senhor é magnífico, o Senhor tomou o seu poder, o Senhor reinou. Falando de Jesus Cristo, logicamente, que morreu na cruz de forma humilhante, ressuscitou, voltou para o céu e retomou o seu poder, a sua glória. Então, é um reconhecimento. Apocalipse 11, 17 diz isso. Jeremias 32, 17 a 20. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não existe nada demasiado difícil para ti. Tu que usas de benignidade, bondade com milhares, e o Senhor retribui a maldade dos pais no seio dos filhos até a terceira e quarta geração. O Senhor é poderoso, é grandioso, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, Jeremias enaltece o poder divino. Lucas 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Mateus 19, verso 26, e Jesus, olhando para eles, disse: aos homens, e isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus enaltecendo o poder do Pai. Hebreus 1, verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade dos céus. Então, Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, subiu ao céu e Deus o entronizou e disse para ele: você tem todo o poder. Então a pergunta é:
como o poder de Deus é descrito nesses versos? A resposta é, nesses versos, Deus é descrito como poderoso, e seu poder é infinito e ilimitado. Para ele, nada é impossível e nada foge do seu controle ou do controle do seu poder e da sua onisciência. Admitir que Deus produz o mal é um erro muito grave de raciocínio. Quem conhece Deus, a sua bondade, tudo que ele fez, não pode pensar desta forma. O Deus Todo-Poderoso é mencionado no livro de João como Pantocreitor, que é uma palavra grega que significa Deus Todo-Poderoso. Significa aquele que tem o poder de governar o mundo e todo o universo, porque ele tem domínio sobre tudo. Por isso, o que aconteceu com o povo de Israel no deserto foi uma anomalia. O povo libertado por Deus, ou liberto por Deus, conduzido pelo deserto, vendo os milagres poderosos, os livramentos que Deus executava, não tinha que duvidar de Deus, não tinha que tentar apedrejar Moisés, Josué e Arão. Eles tinham que reconhecer o poder de Deus, abrir o mar vermelho, fazer cair maná, derrotar os reis poderosos que estavam à sua frente. Algo impressionante, tirar água da rocha, dar codornizes para que eles pudessem comer, fazer uma nuvem, dar uma sombra de mais de 10 quilômetros para que o povo ficasse embaixo dessa sombra. Nós temos passado alguns dias de calor aqui em São Paulo, em outros locais. Como uma sombra é deliciosa, refresca. Imaginou o povo no deserto, um calor de quase 60 graus, e aquela sombra, e aquela brisa que Deus mandava soprar? O poder de Deus, à noite, é muito frio no deserto, aquela nuvem virava uma tocha gigantesca, e aquecia todo aquele povo. Poder de Deus. E o povo duvidar de Deus. Veja o caso da primeira igreja, a igreja primitiva, dirigida pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro dizendo, vocês devem dar para Deus agora tudo que vocês puderem. Vamos transformar essa igreja numa comunidade assim de doação, de liberação, de solidariedade. E as pessoas davam as coisas. Barnabé deu tudo que ele tinha, Matias, os discípulos, aqueles que tinham mais posses, Nicodemos, José de Arimateia, o próprio Zaqueu. Mas Ananias e Safira resolveram desafiar Deus. Eles resolveram guardar parte do lucro da venda. E mentiram para o apóstolo Pedro. E Pedro disse, vocês estão mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Você podia fazer o que você quisesse com o seu dinheiro, Ananias, não tinha problema. Mas você escolheu mentir para Deus, você não vai nem usufruir do que você guardou. Você vai morrer aqui agora. Deus foi culpado da morte de Ananias e Safira? Não, Deus não foi culpado. Deus dá liberdade para as pessoas, o livre-arbítrio, a providência divina, é o estudo dessa semana. Deus, ele tem providência. Não precisamos pecar para justificar algumas coisas. Eu conheci um irmão que era pregador, a esposa dele doente, de repente o irmão foi disciplinado, excluído da igreja. Por quê? Porque minha esposa doente com câncer, já não me atendia mais como mulher. Aí eu encontrei uma irmãzinha da igreja, se interessou por mim e fomos para um motel. Não adianta, isso não resolve, essa justificativa não resolve. Deus é um Deus que ele nos deixa livre, mas ele diz, cuidado com as consequências. Por isso, nós pedimos a você que nos escuta, que você reconheça Deus como Pantocreitor, como aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Como é que podemos chamar Deus de Senhor, se nós não lhe obedecemos? Quando ele, assim, nos fala da sua vontade. A gente serve Deus de boa vontade. Nós nunca podemos dizer, não estou com vontade de servir a Deus. Quando eu era moleque, minha mãe dizia assim, Gilberto, você vai ser o menino de compra. E pelo menos umas 1.300 vezes eu tive vontade de dizer, eu não estou com vontade de comprar hoje nada. E aí de mim se dissesse isso, porque o chicote estava pendurado lá na parede. E se eu dissesse, eu não tenho vontade, meu pai pegava o chicote e dizia, pois você vai arrumar a vontade agora. E eu tinha que ir, porque eu tinha medo daquele chicote. Então veja, como é que a pessoa diz assim, não estou com vontade de servir a Deus? Vai colher as consequências. E Deus vai retirar a mão dele e a pessoa vai sofrer as consequências da sua escolha, tá? Meu pai me protegia. Ele dizia, Gilberto, você tome cuidado, não fique na rua brincando com a molecada, que uma hora você vai encontrar uma briga, uma hora você vai fazer uma coisa. E era comum, jogava bola de repente, batia com a perna, ou com o pé, ou com um sapato na canela de um, a briga estava feita.
Então, ou às vezes, jogando bolinha, um moleque dizia, você está roubando, ou empinando pipa. Você cortou minha pipa. E lá vinha a briga por cima. E geralmente eu chegava em casa com o nariz sangrando. Meu pai dizia, tá vendo? Eu falei para você. Mas ele não me batia. Ele enxugava o meu sangue e me orientava. Deus é um Deus poderoso e um Pai. Se nós nos ferirmos com as consequências do nosso pecado, Ele usa a sua graça e Ele cuida dos nossos ferimentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Pantocreito. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha um bom final de dia. Deus abençoe.